Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos falar de um tema chamado de unidades de medidas. Porém, essas que a gente vai ver hoje são chamadas de unidades de medidas não convencionais. Bom, queridos, observem na tela aí que aparecem algumas imagens com partes do nosso corpo. Pois é, o que é que isso tem a ver com unidade de medidas? Ora, antigamente, a gente não tinha ou não conhecia e não existia os instrumentos de unidades de medidas. Ou seja, a gente não tinha régua, não tinha fita métrica, não tinha trena, entre outras coisas. Então a gente tinha um costume, muito antigamente, de medir as coisas com partes do nosso corpo. Por isso que é chamado aí de não convencional. Observe aí, que nós temos em primeiro lá na esquerda o pé, Então nós medíamos algumas coisas, com o pé, com o passo, com o palmo, com a polegada, com a braça, e com a jarda. Tá certo? Então imagine o seguinte, o que é que a gente poderia medir com essas coisas? Se você chegar, por exemplo, você pode medir o terraço da sua casa, ou a sala, ou a cozinha. Então você pode medir utilizando o pé ou o passo, certo? Se você quiser medir, por exemplo, a largura ou o comprimento de uma mesa, você poderia utilizar o palmo. Quisesse medir a largura ou comprimento de um caderno ou de um lápis, poderia usar a polegada, Poderia usar, por exemplo, a distância entre uma parede e outra, poderia usar a braça ou até a jarda. Ou seja, as partes que a gente escolhe ou o que a gente escolhe para medir, de acordo com o tamanho, a gente vai usar algumas partes do nosso corpo. Então, se o objeto que a gente escolhe para medir é grande, a gente pode utilizar as partes maiores do nosso corpo. Se o que a gente escolher for pequeno, a gente escolhe as partes pequenas. Então, imagine, por exemplo, se eu escolher um caderno para ser medido, é bem mais fácil medir com polegadas do que, por exemplo, com a braça, que vai ser maior do que o tamanho do caderno. Entenderam? Se eu quiser medir, por exemplo, a largura de uma parede, é mais fácil eu usar a braça do que a polegada. Eu vou ganhar mais tempo, eu vou medir mais rápido, certo? Então a nossa aula de hoje tem a ver com isso, com essas unidades de medidas não convencionais. Então a gente pode utilizar, e antigamente se utilizava as partes do nosso corpo para que a gente pudesse medir alguns objetos. Queridos, nós temos aí as nossas atividades, certo? Estão lá nas páginas 149, 150 e 151, ok? Qualquer dúvida, sintam-se à vontade, Podem entrar em contato comigo para que a gente possa esclarecer. Um abraço e até a próxima.